Vocês aceitam aí, vai aparecer uma mensagem agora aí que eu tô gravando. Aí vocês aceitam aí. Só dá um ok. Eu já vou iniciar. Eu acredito que ninguém vai entrar mais. A gente já inicia. Quem não conseguiu assistir dessa vez, assiste da próxima. Tá bom, pessoal? Tá esquecendo. A gente vai fazer uma oração. Enquanto a oração estiver sendo feita, os microfones vão ficar abertos. Depois que terminar a oração, a gente vai fechar todos os microfones, você vai clicar em cima do seu microfone e vai mutar ele, depois da oração. Aí, quando você quiser falar, levantar a mão, alguma coisa assim para fazer um comentário, você levanta a mão e ou abre o seu microfone e faz o comentário, tá bom? Então, o microfone só vai ficar aberto, só vai ficar um microfone aberto, né? E depois, se você tiver alguma dúvida, você abre o seu microfone. Então, vamos estar orando. Quero pedir aí o Celino para estar fazendo essa oração por nós nessa noite. Celino, ora por nós aí, por essa aula, ora por nós aí, por favor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, toda honra e toda glória é dada somente a Ti, Deus. Amém, Deus. Meu Deus, que é um privilégio nós estarmos aqui aprendendo mais algo novo para cada um de nós. Sim, Desde Jesus. já eu oro, Deus, para que o nosso coração, a nossa mente possa estar aberta, porque eu creio, Deus, que o maná do céu vai ser revelado para cada um de nós no decorrer dessa noite. Amém, Deus. Amém. Amém, Por cada Senhor. um que está nesta Amém, noite, Jesus. ouvindo a Tua palavra que vai ser ministrada. Deus, eu oro para que nós possamos, Pai, ter a revelação do céu e que nosso coração e a nossa mente possa estar cativo para tudo aquilo que for ministrado. Obrigado, meu Deus, por cada um. Obrigado por esse dia, qual você tem nos dado, pelo alimento que tem colocado na nossa mesa e principalmente, Pai, pelo Teu Espírito Santo que tem habitado nossas vidas. Só possa ficar conosco neste momento, Pai. Essa é a oração que eu te faço em agradecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou mutar os microfones agora. Se você conseguir mutar, você muta. Mas estão todos mutados já. Já mutei. Só ficou aqui aberto um. Já estou fechando já. Fica tranquilo. Está todo mundo me ouvindo? Faz um sinalzinho assim. Glória a Deus. Os irmãos que não tiveram na aula passada, nós demos uma introdução na aula passada. Se os irmãos... Eu vou fazer um grupo hoje, porque está estabelecendo o pessoal, que a gente faz um grupo fechado, e eu vou colocando lá os conteúdos, os esboços das aulas. Então, na aula passada, nós falamos de 3 aspectos para a gente iniciar essa aula. Qual o módulo que nós estamos aqui abordando agora? O que nós vamos aprender nesses dias? O primeiro módulo que nós vamos aprender é bibliologia. Então, você que está com seu papel, com sua caneta na mão, que não veio na aula passada, já anote. Nós estamos iniciando a nossa aula, um módulo de bibliologia. O que é a bibliologia? Nós vamos falar do que é, nós vamos falar da estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o tema central, a aspiração da Bíblia, as teorias da inspiração. E na aula passada, vamos falar dos idiomas que a Bíblia foi escrita, qual período, nós vamos falar sobre tudo isso. A intenção dessas aulas não é um curso teológico aprofundado. Nós não temos tempo mais para isso. O tempo que nós temos agora é o que está escrito em Efésios. Nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Eu falei isso na aula passada e volto a falar. Então, quando eu falo aqui para homens e mulheres de Deus, ministros do Evangelho, nós temos que estar aptos. A Bíblia fala que o servo de Deus, o ministro, ele tem que estar apto para ensinar. O ministro ele tem que estar apto para combater as falsas heresias. Então, assim, minimamente falando, nós temos que estar capacitados e preparados. Então, nós não vamos aprofundar na teologia, mas nós vamos aprofundar no conhecimento e na revelação do Espírito Santo. Eu sei que você vai falando amém, glória a Deus, eu não vou ouvir, mas eu sei que você vai estar participando desse lado aí. Eu sempre dou aula com
com público, né? Então, às vezes é complicado para mim estar aqui. Vocês estão calados aí desse lado e não tem como ser diferente para mim aqui. Mas quando é com público, o pessoal reage e é bom também. Mas nós vamos desenvolvendo. Daqui uns dias, essa turma, talvez eu estou lá no Pará e quem vai estar presencial é vocês aí e o pessoal aqui vai estar online. Amém? Pastor Gamaliel, como o senhor anotou, eu acredito que o senhor anotou na aula passada, que eu vou pegando os alunos, é assim, né? Desse jeito. Então, eu vou perguntando assim, quais foram os 3 pontos que nós falamos na aula passada a respeito de como entender a Bíblia, como absorver a palavra. O senhor pode abrir o microfone e falar os 3 pontos? A senhora também sabe? Ok, pastor. Cita para nós aí. A primeira é através do Espírito Santo. Olha, os alunos que não estavam aí. Espírito Santo, a primeira forma de interpretar a Bíblia. Sim, pastor Gamaliel. A segunda é meditar na palavra. Meditar na palavra. Amém. A terceira é ser discipulado, aprender com alguém. Ok, ter um professor, aprender com alguém, ser discipulado. Obrigado, pastor Gamaliel. São os 3 pontos que nós abordamos. E para minha mãe o link, não sei se enviei. Olha só, primeiro ponto. Esse livro não é um livro qualquer. Então, ele não dá para os livros normais, comuns, dão para ser interpretados de uma forma filosófica. É muito fácil de interpretar, você pode interpretar do jeito que você quiser, o que você ouve ou o que você lê. Mas a Bíblia não pode ser interpretada de qualquer maneira. Portanto, se você quiser anotar uma coisa, anote algo. A Bíblia não pode ser interpretada. Isso é muito importante, porque daqui nascem muitas heresias, muitos falsos estudos. Então, a Bíblia não pode ser interpretada. E eu vou explicar por quê. O Gamaliel acha que é assim. A Márcia acha que é assim. O Celino acha que é assim. A Seir acha. Eu entendi assim. Não, a Bíblia não é. Eu entendo de um jeito e o meu irmão entende do outro. A Bíblia tem uma forma de ser analisada e interpretada. A Bíblia, ela mesma se explica, ela mesma se defende, ela mesma se autentifica. Ela se afirma a si mesma. Qual é o professor soberano da palavra? O Espírito Santo. Ele nos convence. Nós citamos um texto. O pastor Gamaliel pode até citar ele para nós rapidinho. O texto que está escrito aqui com o Espírito Santo nos ensinará. Eu acho que é Atos. Outra pessoa que achar mais rápido aí pode ler também. Se o pastor Gamaliel achou, ele pode ler. Ou citar. Pastor, eu anotei aqui João 14:26. João 14:26. E ele vos ensinará. Está escrito que o Jesus ia rogar ao Pai e ele nos ensinaria todas as coisas. O nosso professor, aquele que nos convence que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Como que esse livro, pessoal, ele vem passando de geração em geração, já tem mais de 5.000 anos. A Bíblia Sagrada já tem mais de 5.000 anos. Como que esse livro passa de geração em geração e ainda continua convencendo pessoas, ainda continua sendo, eu vou citar, o livro mais lido, mais vendido, mais traduzido, mais doado. Não tem um livro que é mais doado, vendido, produzido, traduzido do que a Bíblia Sagrada. Não tem outro livro mais vendido. A Bíblia é o best-seller do mundo. Ela está no topo
de todos os outros livros. Não tem um livro que está acima da Bíblia. Eu estou dizendo em venda, em tradução, em alcance mundial. Ela é o livro que tem o maior alcance no mundo. É a Bíblia Sagrada. O livro mais antigo do mundo também é a Bíblia. Outra coisa, a Bíblia Sagrada é o livro mais temido do mundo. Se você levar e entrar em algum país com Alcorão, que é o livro do Islã, não tem problema, ninguém vai te barrar. Se você quiser entrar no Brasil com o livro do Alcorão, não tem problema. Mas se você quiser entrar com a Bíblia, lá no Irã, você não entra. Se você quiser levar a Bíblia para a China, não pode. Para a Coreia do Norte, não pode. Por quê? Porque é o livro mais temido. Se você quiser entrar com o Talmud, que é do judaísmo, não tem problema. Se você quiser entrar com o livro do hinduísmo, não tem problema. Mas a Bíblia é um livro temido por todos os governos da terra. Foi o livro mais perseguido, foi o livro que foi com mais vezes tentado ser destruído no mundo. Foi queimado, foi perseguido de todas as maneiras, mas é o livro que atravessou milênios e está nas nossas mãos ainda hoje. Corremos o risco desse livro acabar? Sim. A Bíblia vai deixar de ser publicada. Por quê? Porque antes que o anticristo governe, a Bíblia vai ser retirada na sua essência. Aonde a Bíblia vai ser encontrada? Somente nos corações dos verdadeiros cristãos. Isso é muito forte o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia está prestes. As pessoas já estão deturpando a palavra, as pessoas já estão mudando a Bíblia, já tem uma proposta a nível mundial para a Bíblia ser reescrita. E sabe quem vai reescrever a Bíblia? A inteligência artificial. Vai mudar os conceitos, os preceitos de Deus. Em qual sentido? Apologia aos transgêneros, apologia a casamento, a divórcio. A Bíblia vai fazer isso tudo. Esse pessoal vai mudar, vai tentar mudar isso tudo. Mas a Bíblia fala que pode passar os céus e a terra, mas estas palavras não hão de passar. O que garante a Bíblia não são os papéis, mas aquilo que Paulo disse: vós sois cartas vivas. Celino, você é uma carta viva. Por mais que possa faltar a escritura, não vai faltar a palavra nas tábuas do nosso coração. Amém? Com essa breve introdução, eu vou iniciar aqui, vou fazer uma breve leitura. Eu não sou daquele professor que fica lendo. Portanto, vocês vão ter essa apostila, eu vou enviar para vocês essa apostila, para vocês estar lendo, relendo, e estudando, e fazendo as suas próprias anotações. Então, eu leio um pouco e já faço as aplicações. Leio um pouco e já faço as aplicações. Então, vamos lá. Todo mundo está enxergando aí? Eu vou fazer a leitura. A Bíblia é um livro singular, inspirado por Deus. Escribas, sacerdotes, reis, profetas e poetas, homens das mais diversas culturas, a escreveram. Num período aproximado de 1.500 anos, foram mais de 40 pessoas a escreveram as páginas da Bíblia e notadamente vê-se a mão de Deus na sua unidade. Estes textos foram copiados e recopilados de geração para geração em diversos idiomas, tais como: o primeiro idioma que a Bíblia foi escrito, hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, na sua maior parte, foi escrito em hebraico. Algumas partes do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, do profeta Daniel, foi escrito em aramaico. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, até chegar a nós, vou continuar aqui uma breve leitura. A Bíblia, em sua forma original,
é desprovida das divisões. Olha que importante você saber isso aqui. Divisões de capítulos e versículos. A Bíblia, no seu original, ela não tem capítulos nem versículos. Para facilitar a sua leitura e localização de citações, a divisão da Bíblia em capítulos foi feito em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. Apenas mais tarde foi dividido em versículos. Olha só, ela foi dividida em capítulos em 1250 depois de Cristo e em versículos em 1445. O Antigo Testamento foi dividido em versículos pelo rabino Natan. O Novo Testamento foi em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. É até muito interessante a história desse Robert Stevens. Até a invenção da gráfica por Gutenberg. A Bíblia era um livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos artesanalmente. Peraí que está alguém entrando aqui. Manuscritos. Poucos tinham acesso às escrituras. A Bíblia é composta de 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras e aproximadamente 3.600.000 letras. Encontra-se traduzida em mais de 1.000 línguas e dialetos, o equivalente a 50% das línguas faladas no mundo. Glória a Deus por isso, irmãos. Você já viu um livro desse? Mais de 1.000 línguas e dialetos. Meu Deus, eu glorifico o teu nome por causa disso. Mais de 50% do mundo já tem a Bíblia no seu idioma. Vê se é aqui, meu bem. Então, olha só. Desliga a câmera. Espera aí. Quem desliga a câmera é a pessoa, viu? Meu Deus. Espera aí. Só um minuto. Não dá, viu, Wagner? Não dá, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A estimativa que já foi comercializado no planeta milhões de exemplares entre a versão integral e o Novo Testamento. Mais de 500 milhões de livros isolados já foram comercializados. E afirmam ainda que cada minuto, 50 Bíblias são vendidas, perfazendo um total diário de aproximadamente 72 mil exemplares. O estudo da bibliologia auxilia grandemente a compreensão dos fatos bíblicos. Ela nos mostra que, por exemplo, como a Bíblia chegou até nós. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Por isso, ele faz alusão de tudo que é terreno e humano. Ele menciona países, rios, mares, plantas, comércio, dinheiro, produtos, costumes, raças, usos, línguas, etc. O autor da Bíblia é Deus, mas os escritores foram homens. Na linguagem figurada de diversas partes da Bíblia, o próprio Deus age e é descrito como homem. É comum, por exemplo, encontrarmos na Bíblia antropopatismos ou a antropomorfia, viu? Que é o ato de atribuir sentimentos humanos a Deus. Anota isso. Antropomorfia. Nas suas anotações. E coloca, entre parênteses, o que é antropomorfia? O ato de atribuir sentimentos humanos a Deus. Não só sentimentos, mas também características humanas. Exemplo, braço, o braço forte do Senhor, e o Senhor está com os seus olhos bem abertos. Isso é uma antropoformia. É um antropoformismo.
O Senhor, ele é o guarda de Israel e não pestaneja, e não dorme, e não dormitará. Significa, isso também é um antropomorfismo. Vocês estão compreendendo? Dá um glória aí, dá um sinal com a mão para ver se vocês estão aí. Então, o Senhor também, ele atribui formas humanas. É o que eu acabei de explicar aqui. Então, eu vou parar de ler aqui agora e vou voltar só aqui em cima. Isso aqui, irmãos, talvez, eu não sei se você acha chato. Eu acho que você não acha chato estudar a Bíblia, que senão você não estaria aqui. Mas, a princípio, são partes técnicas. Depois a gente entra nas partes da revelação que todo mundo gosta mais, o que é mais gostoso. Mas as pessoas têm que sentar para entender que 1.500 anos, olha aqui, num espaço de 1.500 anos, 40 pessoas diferentes em 3 continentes diferentes, em tempos diferentes, escreveram a Bíblia Sagrada com a inspiração do Espírito Santo e todas as coisas se conectam. Esse é um dos maiores milagres. O maior milagre não existe, não tem como isso ter sido obra humana. 1.500 anos de história é muito tempo. 40 pessoas em idiomas, línguas diferentes, em 3 continentes diferentes. Europa, Ásia e África. Isso não tem explicação humana. Irmãos, a Bíblia, ela se conecta de Gênesis a Apocalipse de uma maneira tão perfeita que era impossível esses homens que não tinham Wi-Fi, não tinham WhatsApp, eles conseguirem conectar essa história de uma maneira tão perfeita. Isso quando os cientistas, quando os ateus, quando eles olham para a história da Bíblia, eles ficam malucos, eles arrancam o cabelo da cabeça, Celino. Porque não tem explicação natural para tal acontecimento. Amém? Glória a Deus? Me ajuda no horário, viu? É até às 9, né? 1h30 de aula. Então vamos lá. A bibliologia é o estudo da Bíblia sobre os seguintes aspectos. Sua estrutura considerando sua divisão, classificação dos livros, capítulos, versículos, particularidades e tema central. Então, a Bíblia como livro divino, o cânon sagrado, sua formação e transmissão até nós, a preservação e tradução do texto bíblico. Isso aborda as línguas originais e os manuscritos bíblicos. Eu vou dar uma pulada aqui e vou vir para cá. A escrita da Bíblia e sua estrutura. Agora começa a ficar um pouco mais interessante. Da onde vem o nome Bíblia? O vocábulo Bíblia vem do grego, língua original do Novo Testamento. Deriva do vocábulo grego biblos. Biblos, um rolo de papiro de tamanho pequeno, era chamada biblion. Então, um rolo pequeno era chamado de biblion. E vários destes era uma Bíblia. Então, a Bíblia é uma junção de vários biblos, ou uma junção de vários livros. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros. Está clarificando aí, Celino? Irmã Márcia, é que eu só estou vendo vocês. Andréia, está clarificando aí. Vai dando, vai pelo menos fala não, pelo menos levanta a mão aí. Sueli Rodrigues. Eu esqueci o nome do irmão, rapaz. Fala o nome dele aí, abre o microfone. Alguém me lembra o nome do irmão ali? Ô, meu pai. Deixa eu lembrar o nome dele. Clenilton. Como é que é? Clenilton. Clenilton. Isso.
Glória a Deus, irmão Clenilton. Vamos embora. Então, olha só. A escrita da Bíblia, eu já citei, mas é bom a gente ler essa parte. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Cada livro era um rolo. Assim, vimos que os livros sagrados não estavam unidos como temos hoje. Isso só foi possível com a invenção do papel no século II, pelos chineses, bem como a invenção do prelo em 1450, pelo alemão Gutenberg, o mesmo inventor da prensa. Os livros antigos tinham forma de rolo. Jeremias 36:2, ele vai citar que as Bíblias, eles pegavam os rolos. Eram feitos de papiro ou pergaminho. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Até hoje, né? Vamos falar agora do papiro. Essa é uma introdução rápida que a gente vai fazer para a gente entrar depois em outros aspectos. Porque você tem que entender como a Bíblia era antes dela chegar na sua mão, do jeito que ela está hoje. Houve muito trabalho, muito sacrifício para essa Bíblia chegar tão perfeita. Olha aqui, está aqui, meu amigo. Irmãos, isso aqui não foi fácil chegar nas nossas mãos do jeito que está agora. Imagina 66 livros, né? Separados em rolos. Pensa no tanto de rolo, irmão. Até você achar, era difícil. Agora eu quero te dar uma informação importante. Jesus, quando ele chegou na sinagoga, que ele foi citar, ele foi fazer a citação da Torá, da palavra, que ele pegou lá o livro do profeta Isaías, ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou te falar uma coisa. Jesus não escolheu esse livro. Deram para ele, no meio de tantos rolos, tantos pergaminhos. Justo esse pergaminho foi parar nas mãos de Jesus para ele fazer a leitura dele mesmo. Tem alguém aí? Quando Jesus ele foi ler, deram para ele, porque tinha lá na sinagoga tem uma pessoa que ela toma conta da biblioteca. E essa pessoa, ela entregou o rolo bem na passagem onde fala que o Espírito do Senhor é sobre mim. Vê só que coisa linda que aconteceu naquele mundo de livro, aquele mundo de pergaminho, logo aquele foi cair nas mãos de Jesus. Então o papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos e banhados no Oriente, cuja entrecasca servia para escrever. Essa planta ainda existe no Sudão, né? No Sudão, ali tem o Sudão do Sul, Sudão do Norte, ali no norte da África, ou centro-norte, ali mais para o norte da África, na Galiléia Superior e no Vale de Sharon, ou Saron. Seu uso na escrita vem de 3.000 anos antes de Cristo. A impossibilidade de recuperar muitos dos antigos manuscritos, um manuscrito é, neste sentido, uma cópia à mão das escrituras. Eu vou pular aqui um pouquinho e vou dizer aqui, ó, grandes carregamentos de papiros eram despachados através do ponto sírio de biblos. Supõe-se a palavra grega para livro. Tem origem no nome desse porto. A palavra portuguesa papel vem da palavra grega papiros. Então, olha, papel é de onde veio a palavra papel, vem de papiros, que é dessa planta. Só para você ter uma ideia, papel vem de papiros. Onde é que está aqui? Me perdi aqui, peraí. Ok. Isto é papiro. A história da Bíblia de Cambridge relata que se preparava o papiro para a escrita. Retiravam-se as películas que envolvem o caule. Essas películas eram cortadas no sentido longitudinal, em fitas estreitas, sendo então socadas e prensadas em várias camadas, sendo que cada camada era disposta perpendicularmente
em relação à camada de baixo. Quando seca, a superfície embranquecida era polida com uma pedra. Eu vi um filme, eu não sei qual filme que eu vi há um tempo atrás, que mostra na China eles fazendo isso, esse processo. Depois, se você tiver curiosidade de entrar no YouTube e ver como era feito o papel. E até hoje, algumas pessoas fazem esse papel lá para vender, né, esse papel para a pessoa falar que tem um papiro. Então, quando seca, a superfície embranquiçada era polida com uma pedra ou outro objeto. Plínio menciona diversos tipos de papiro que foram achados, diferentes espessuras, superfícies, produzidos antes do período do Novo Império, quando as folhas eram frequentemente bem delgadas e translúcidas. O mais antigo fragmento de papiro de que se tem notícia é de 2400 a.C. Os mais antigos manuscritos foram escritos em papiro e era difícil preservação. Ok. Se você tiver um café aí, ó, dá um glória a Deus e bebe o café, pra você não dormir. Eu vou beber um café aqui agora para a glória de Deus. Assim como está escrito em Colossenses. Tudo que você for fazer, faça tudo para a glória de Jesus. Vou beber esse café aqui agora. Você vai ver na imagem de exemplos de papiros. Olha a planta e olha um papiro. Olha para você ver o exemplo de um papiro original. Agora, existe uma diferença entre papiro e pergaminho. O pergaminho era feito de pele de cabra ou carneiro. Vocês já estão lendo aí. Outros materiais para escrita. Também era escrita em cera, em tabletes de argila, em pedra. A Torá, né, a lei, foi escrita em pedra. Instrumentos para escrita, né, que usava-se um cinzel, um instrumento de ferro para entalhar as pedras, um estilete de metal, que era para talhar os tabletes de argila e de cera, e depois, né, a pena era feita de juncos marítimos, com 15 a 40 centímetros de comprimento, sendo uma das extremidades era cortada. Nós já vimos muito nos filmes, né, a pena sendo usada para escrever. Então, aqui o rolo, as formas do códice do livro. Então, eu vou ler essa parte aqui. A fim de tornar aqui, ó, códice, a fim de tornar a leitura mais fácil e menos desajeitada, as folhas de papiro foram montadas em forma de livro, sendo escritas em ambos os lados, né? Frente e verso. Granley afirma que o cristianismo foi o principal motivo para o desenvolvimento do formato de códice. Olha para você ver a influência da Bíblia, das Escrituras. Por causa das Escrituras, foi feito esse formato de livro, que é frente e verso. Olha a influência da Bíblia. Por causa disso, eles quiseram compactar, colocar um em cima do outro ali para ficar mais organizado. A leitura, como era muito extenso, né? Você viu logo acima a quantidade de palavras e letras que tem a Bíblia. Então vamos lá. A escrita uncial, letras maiúsculas, deliberadas, cuidadosamente desenhadas, próprias para livros. Códice Vaticano, Sinaítico, são manuscritos unciais. Manuscrito Carolino, nós não vamos falar sobre isso aqui agora. A língua do Velho Testamento, nós já falamos aqui que em toda a sua parte foi escrita em hebraico, né? A língua do Novo Testamento em grego, como nós já falamos. Agora, só que, rapidamente, o Antigo Testamento contém 39 livros. Foi originalmente escrito em hebraico com algumas pequenas partes em aramaico. O aramaico foi uma língua que Israel trouxe do cativeiro babilônico. Era a língua que se falava em toda a Mesopotâmia. Então, a região ali do Éden, onde era o Éden? Onde foi o início da civilização do mundo? Mesopotâmia, onde também surgiu esse idioma muito antigo, chamado aramaico.
E foi durante muitos anos a língua internacional do comércio, portanto, todos se falavam ali o aramaico. Jesus falava em aramaico. A oração do Pai Nosso foi falada em aramaico. Eu até aprendi, eu decorei a oração. Se vocês me lembrar, eu passo para vocês a oração que Jesus fez em aramaico, transliterada. Se vocês me lembrar, eu passo para vocês no grupo. Né, que Abvunda Bashmaya Netkadoshmor. Ele começa a falar ali a oração do Pai Nosso em aramaico. Se vocês me lembrar, depois eu passo para vocês. Essa oração em aramaico. Então, há também na Bíblia algumas palavras persas. Podemos dividir os livros do Antigo Testamento em livros da lei. Olha só, livros da lei ou Pentateuco. Pentateuco vem de 5, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Formam os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, também chamado de Torá. A Torá, Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Também são conhecidos como livros da lei, porque ali Moisés entregou toda a lei para o povo de Israel. Essas partes mais importantes é bom anotar. Essa parte vai se repetir outras vezes. Então, os 5 primeiros livros, Pentateuco, depois, livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Entra dentro dos livros históricos. O que os livros históricos tratam, irmãos? Isso aqui é muito bom, porque algumas pessoas aqui nesse grupo são pessoas que têm um breve contato com a Bíblia. Eu tenho alguns aqui alunos que têm aqui 1 ano, 2 anos de convertido. É sempre bom você lembrar que aqui os 5 primeiros livros tratam da lei, criação, né, lei. Os livros históricos, olha o que ele trata. História de Israel, em seus vários períodos, a teocracia, sobre os juízes, monarquia, que é sobre Saul, Davi e Salomão, divisão do reino, depois da morte de Salomão, cativeiro e período pós-exílio. Tem um aluno aqui chamado Guilherme, eu não sei se ele está aí. Se ele estiver aí, dá um glória aí, Guilherme. Abre o microfone e dá um glória aí, só para ver se você está aí. Acho que não. Glória Tá, a não, Deus. Glória a Deus. O Guilherme, ele me perguntou por que como é que foi a pergunta que ele fez? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Por que tinha uma rixa, um problema entre os judeus e os samaritanos? Aqui, nos livros históricos, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, vai explicar, doutor Guilherme, por que Samaria, os samaritanos têm problema com os judeus. Eu posso dar mastigado? Posso dar mastigado, mas é aqui que trata. Só estou dizendo porque ele me perguntou. Aqui trata desse período da monarquia, os primeiros reis da Bíblia. Fala da teocracia, que era o governo de Deus que tinha ali sobre os juízes, que é no tempo de Sansão, né? Que ele foi um juiz ali, Gideão, um juiz. Esses primeiros livros aí, históricos, conta isso. A 3ª classe dos livros, poéticos. Então, 1ª classe, se você quiser sistematizar a sua anotação, você vai colocar assim, ó. 1ª parte dos livros, Pentateuco, né? Pentateuco, lei, criação e lei. Anota aí. 1ª parte. Os 5 primeiros livros. Chamado de Pentateuco. Trata da criação e lei. Segundo grupo, 2ª parte da divisão, segundo grupo, anota assim, segundo grupo, livros históricos.
trata da história de Israel. Aí você coloca teocracia, monarquia, cativeiro e pós-exílio. Se eu tiver muito rápido, você avisa. Terceiro grupo, poético. O grupo poético, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. São chamados poéticos devido à sua construção literária. Esses livros são poéticos. Coloca aí esse grupo. Então, primeiro grupo, lei. Segundo grupo, histórico. Terceiro grupo, poético. Quarto grupo, profético. O grupo profético. Isso aqui você pensa que não faz diferença, mas quando você estiver estudando a Bíblia, vai fazer toda a diferença na sua cabeça. Livros proféticos. São 17. Profetas maiores, são 5. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que maiores e menores? Você vai anotar. Profetas maiores são aqueles. Anota porque isso não está na apostila. Profetas maiores são aqueles que ministram com mais detalhes aquilo que Deus disse. Profetas menores usaram menos palavras para revelar o coração de Deus. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Anota isso. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Quando nós falamos profeta maior e menor, parece que um profeta é maior do que o outro. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você fala, os profetas maiores, os profetas menores. Todos eram profetas. Não existe um profeta que é mais do que o outro. Essa separação de profetas maiores é só porque o conteúdo que eles escreveram é mais extenso do que os outros. Então, eles usaram mais conteúdo para explicar o coração de Deus. Porque se você quiser escrever algo aí, entre aspas ou entre parênteses, você pode escrever assim, ó. O profeta é aquele que foi chamado para revelar o coração de Deus. Você pode fechar o parênteses. Isso define profeta e o ministério profético. Não faz parte da aula, mas aqui nós vamos pegar muita coisa que não faz parte e introduzir aqui dentro. Então, pastor Gamaliel, se o senhor acha, o senhor entende que o senhor é um profeta, qual é a função de um profeta? Revelar o coração de Deus. Olha que profundo isso. Na maioria das vezes, como Deus vai fazer que o Gamaliel ou que o Celino revele o coração dele? Só tem uma maneira que Deus usa: fazer o profeta sentir o que Deus sente. Eita, se tivesse uma pregação aqui, os irmãos iam dar glória. Ou não, né? Ou se os irmãos estiverem mais congelados do que lá as calotas polar, ou mais
com a boca com queixo de concreto, como dizem uns aí. Mas olha só, Deus, ele revela o coração dele, fazendo com que o profeta sinta a dor do coração de Deus. Como Deus fez com que Oséias sentisse aquilo que Deus estava sentindo. Mandando Oséias se casar com uma prostituta. Não, mas Deus não faz esse tipo de coisa. Não, só não faz se você não leu Oséias. Mas se você tiver lido Oséias, você vai ver que Deus fez com que Oséias se casasse com uma prostituta e sentisse tudo que Deus estava sentindo com a nação de Israel. Então, os livros proféticos, essa questão dos maiores e menores, são só que eles em menos texto, né? Eles conseguiram transmitir a mensagem. Só numa questão aqui didática, eles são maiores e menores, mas todos foram profetas e todos revelaram o coração de Deus na sua medida. Amém? Vou seguir aí para o outro grupo. Então, o Antigo Testamento, ele termina em Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Esse quadro aqui agora, ele explica muito. Tá? Ele está fazendo essa separação. Está aqui Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, profetas maiores, porque eles falaram em mais texto. Você vai ver que todos os outros livros dos outros profetas menores são mais curtos. Então, só isso que faz a diferença entre maiores e menores. É uma questão de compilação, de organização da Bíblia. Só isso que define maior e menor. Tá entendido isso, né? Então, vamos lá. Se você tiver alguma pergunta, irmão, dentro daquilo que a gente está falando, você anote. E 10 minutos antes de terminar, nós paramos e vocês fazem as perguntas. Por favor, tenha perguntas. As perguntas me ajudam e te ajudam a esclarecer tanto a sua dúvida, tanto como a dos demais. Então, olha só, lei. Você já escreveu em hebraico, Torá. O que significa lei em hebraico? Torá. Torá é lei em hebraico. Profetas significa nebim. Nebihim significa profetas em hebraico. Escritos em hebraico significa ketubim, que é Jó, Salmos, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos. Eu tenho que explicar isso aqui agora melhor para vocês. Vou ler isso aqui. A classificação dos livros do Antigo Testamento, como conhecemos, por assunto, não havendo em conta a ordem cronológica dos livros. Presta muita atenção nisso aqui. A câmera desligou. Espera aí que a minha câmera desligou. Ok, já voltou. Isso aqui é muito importante você saber. A cronologia dos livros do Antigo Testamento não está em ordem cronológica. O que é isso, pastor? O que é ordem cronológica? O tempo dos acontecidos da Bíblia não está cronologicamente certo. Ou seja, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, está certo. Gênesis, Êxodo, essa está na sequência certa. Só que Jó, ele viveu antes de Moisés. Então, numa cronologia, o livro de Jó foi escrito primeiro do que o livro de Gênesis. Então, a cronologia do Antigo Testamento e também do Novo não é como está nas nossas Bíblias. Então, a ordem dos acontecimentos não são a mesma ordem, não é a mesma ordem do que os livros da Bíblia. A sequência que nós temos não é a mesma ordem. Então, presta muita atenção nessa leitura. Olha só. Não levando em conta a ordem cronológica dos livros, vem da Septuaginta. Calcula-se, por exemplo, que Jó seja o mais antigo dos livros da Bíblia. Na Bíblia em hebraico, chamada Tanakh, ou Tanakh, a divisão dos livros é bem diferente. Então, na Bíblia lá dos judeus, onde eles pegam lá, eles seguram a Bíblia deles na mão deles,
chama Tanakh, ou Tanar. Eles puxam, né? O Tanar, a divisão dos livros é bem diferente. A divisão deles é lei, escritos e profetas. Abaixo encontramos a divisão dos livros do Antigo Testamento, na Tanar. Lei, profetas e escritos. É assim que está unido o livro Tanar. O livro que Jesus teve, o livro que os profetas tiveram, é este livro. O livro dos rabinos, o livro dos fariseus era este. Estava nesta ordem. Lei, profetas e escritos. Amém até aqui? Alguém sabia disso aí? Essa parte que eu acabei de falar aqui? Se alguém sabia, abre o áudio e fala, eu sabia. Quem tá rindo aí? É o Gamaliel? Essa parte você sabia, né, Gamaliel? Não, pastor, sabia não. Pastor. Não sabia? Não. Alguém sabia? Ninguém sabia. Então, beleza. Ninguém sabia. Vamos lá. Aí por isso a gente tem que ir estudando, né? Mas olha para você ver, isso é muito importante você saber, porque era aquilo que Jesus viveu no tempo dele. Você tem que entender que Jesus, nos dias que ele viveu, não tinha Novo Testamento. Olha que coisa. Pensa nisso. Não tinha Novo Testamento nos dias de Paulo. Não tinha testamento nos dias de Pedro, de Tiago, de João. Não tinha Novo Testamento. A única coisa que eles tinham era a Tanar. Olha só, resumo de conteúdo dos livros do Antigo Testamento. Tá aqui o resumo, olha. Lei, Pentateuco, nós já falamos, né? Isso aqui tem uma forma aqui sistemática de você entender o que está em Gênesis, o que está em Êxodo. Olha, vamos lá. Gênesis, este livro que mostra como era no princípio. O que significa Gênesis? No hebraico é Bereshit. O início da Bíblia começa com a palavra Beit, que é a segunda letra do hebraico, do alfabeto hebraico. Gênesis, Bereshit, que significa princípio. Princípio. Então, este livro do Gênesis trata das primeiras coisas, da criação, da relação de Deus com o homem, da promessa de Deus e Abraão e seus descendentes. Quando o pastor Gamaliel estiver fazendo o sermão dele, ele já vai falar, rapaz, o livro do Gênesis é o livro Bereshit, é o princípio de todas as coisas, é a relação entre Deus e homem. Você já começa já a preencher o seu sermão. Não é encher linguiça, é ter conteúdo para poder falar o que é Gênesis. Diga glória a Deus aí onde você está aí, pelo menos eu vejo sua boca mexendo. Aí, ó. Êxodo. O nome Êxodo significa saída. Saída. Uma coisa engraçada, os livros, o Pentateuco, a primeira palavra dos livros também dá o título do livro, o nome do livro. Então, Bereshit é a primeira palavra do livro do Gênesis. Então, é a primeira palavra que deu o título do livro. Se você não sabia disso, anota. Êxodo é saída, que trata o tema central do livro do Êxodo. Trata da saída do povo do cativeiro lá no Egito, na terra do Egito. Olha, o nome do livro Levítico deriva do nome de uma das 12 tribos de Israel. O livro registra todas as leis, regulamentos a respeito dos rituais e cerimônias. Números. Esse livro de Números, olha por que é Números. Os israelitas vagaram pelo deserto durante 40 anos. Antes de entrar em Canaã, a terra prometida, o nome do livro se deriva dos censos. Era por causa da contagem que eles faziam, promovidos durante esse tempo do deserto. Para você ter uma ideia o que é um censo, nos dias do nascimento, né, antes do nascimento de Jesus, quando Maria ainda estava grávida, foi decretada um censo para fazer uma contagem. Então, Jesus, que estava ali na Galileia, ele teve que ir para Belém. Maria teve que ir para Belém,
né? Para que ela teve que ir para Belém? Porque lá foi onde ela nasceu. Então ele nasceu lá por causa do censo. Ele só nasceu lá por causa que foi decretado um censo. É claro que foi Deus tinha uma mão lá, né? Por quê? Porque Jesus tinha que nascer na casa, né? Em Belém, na casa do pão. Ele tinha que nascer lá. Então, naqueles dias, foi dada uma ordem de fazer um censo, que é uma contagem da população. Até hoje se faz censo, né? Ah, o censo. Quantos habitantes tem no Brasil hoje? É um censo. Então, números veio desse censo, da contagem dos israelitas que saíram do Êxodo, saíram ali do Egito. Deuteronômio, o nome mais difícil de falar na Bíblia, né? Moisés pronunciou 3 discursos de despedida pouco antes de morrer. Neles recapitulou com o povo todas as leis de Deus para os israelitas. O nome do livro expressa essa recapitulação. Então, Deuteronômio é difícil de falar porque é uma recapitulação. Ele está relembrando o povo de todas as coisas que foi dita. Ou segunda lei, né? Ele está falando outra vez. Jó, a pergunta por que sofrem os inocentes, né? Livro de Jó, Salmos. 150 orações foram usadas pelos hebreus. São 150 salmos, que são orações ou cânticos. Provérbios, este é um livro de máximas de sabedoria, ensinamentos éticos e de senso comum acerca de como viver em vida reta. Eclesiastes, na sua busca por felicidade, pelo sentido da vida. Ou seja, os filósofos amam esse livro de Eclesiastes. Por quê? Porque eles procuram o sentido da vida. Aonde está o sentido da vida? Eclesiastes. O que que Salomão identificou no sentido da vida? Tudo que ele conquistou, as mulheres, os palácios, os jardins, o muito vinho, as muitas vestes, ele identificou uma coisa: tudo era vaidade. Então, é um livro de sabedoria, é um livro filósofo, de filosofia. Eclesiastes é um livro de filosofia. Cântico dos Cânticos. Este poema descreve o gozo e o êxtase do amor, simbolicamente tem sido aplicado ao amor de Deus por Israel e ao amor de Cristo pela igreja. Olha só o que eu vou dizer agora. O livro de Cântico dos Cânticos é o livro menos lido, menos estudado, menos pregado. Alguém aqui desse grupo já pregou sobre Cantares de Salomão? Dá um glória aí para me saber. Abre aí o microfone e fala: eu já preguei sobre Cantares de Salomão. Parece que Cantares de Salomão não está na Bíblia. Não é de Deus. É como se Cantares de Salomão não fosse um livro da Bíblia, porque ninguém fala. Por quê? Ninguém estuda. Ninguém entende o que é. Só que o que eu vou dizer agora, nos últimos dias, nos nossos dias, é o livro que está sendo mais cantado pelas canções. As pessoas agora estão começando a estudar, porque este livro revela o fim das coisas. Se você tivesse aqui, você ia dar glória. Eu não sei se você vai dar glória agora. O livro de Cantares só pode ser. Ele é desejado, pastor Gamaliel, Celino, Guilherme. É porque aqui para mim só está aparecendo alguns. A lista diminui, né? Esse livro é um livro de intimidade com Jesus. Só quem é íntimo entende, só quem é íntimo deseja, e só quem é íntimo prega. Então, Cantares de Salomão vai ser o livro mais pregado nos últimos dias. Anota isso na tábua do seu coração. As pessoas já estão cantando o Cântico dos Cânticos. As pessoas já estão falando da Sunamita. Por quê? Porque esse livro revela o máximo da intimidade da igreja com Cristo. Ô, louco. Fala alguma coisa aí, Celino. Amém? Esse livro revela o máximo da intimidade entre Cristo e a igreja para os casais que estão aqui nessa noite.
também revela o máximo da intimidade entre o marido e a esposa. Mostra, olha, você vai fazer um encontro de casais, só com casais. O livro que deveria ser abordado é Cântico dos Cânticos. Cantar de Salomão, pastor Gamaliel. Estuda profundamente, vamos estudar profundamente o livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro deve ser usado para uma ministração para casais. Não vou aprofundar aqui agora, porque senão eu empolgo. Vocês têm que entender que para mim fazer uma ministração sistemática é muito difícil. Vocês que já viram aí do Pará eu ministrar 3 vezes, né? Que vocês viram ministrar, é muito difícil eu sistematizar um sermão. Eu estou enjaulado, pastor Gamaliel, agora nesse momento aqui, porque eu preciso ainda dar pontos. Infelizmente, a nossa cabeça trabalha com ponto 1, ponto 2, ponto 3. É didático. Essa forma de aplicar é didático. Então, você vê, Deuteronômio significa que foi relido. Falaram outra vez. Falaram e falaram e falaram. Ele repetiu todos os textos. Por quê? Porque nós aprendemos com as repetições, com essa forma didática de falar. Glória a Deus. Vamos seguir aqui para a gente ganhar tempo. Então, aí vai para Josué, né? O líder dos exércitos israelitas, juízes e os profetas, e nós já falamos. Vamos pular isso aqui, que nós já falamos, vamos seguir. Vamos seguir, que ele fala um por um os temas que cada um abordou. Vamos logo para a compilação aqui e canonização do Novo Testamento. A gente vai encerrar essa aula já terminando. Velho Testamento e Novo Testamento. Na aula passada nós falamos que testamento é aquilo que o dono do mundo atestou a sua vontade e aquilo que ele queria que nós herdássemos. O pastor Gamaliel vai passar para os discípulos dele depois lá na igreja dele o que eles não ouviram na aula passada. Então, que o testador é Deus. Ele passou para nós a sua vontade e aquilo que ele quer que a gente herde. A nossa herança. O Antigo Testamento fala da vontade de Deus e da herança que Deus quer deixar para nós. O Novo Testamento revela o nosso prêmio. Quem é o nosso prêmio? Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o nosso prêmio. Nós recebemos o maior presente do testador, que revelou as suas vontades neste testamento. O Novo Testamento revela a vontade de Deus no Filho dele, o Filho dele, Jesus. Então vamos lá, tem 27 livros. Foi escrito em grego, mas não no grego clássico, que é o grego antigo, é o grego koiné. Pronuncia-se koiné, o grego coloquial, falado pelo povo. Seus 27 livros estão classificados em biográficos. O que são os biográficos? São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu perguntasse, eu não vou perguntar aqui, mas em cada igreja que eu vou, se eu perguntar aqui, os discípulos de Jesus, eles vão falar que Marcos era discípulo. Eles vão falar que Marcos era um apóstolo. Que Lucas era um apóstolo. Não. Marcos, ele escreveu o evangelho segundo Marcos. Lucas escreveu, eles não foram apóstolos, né? João e Mateus eram apóstolos, chamados no grupo dos 12. Nós vamos falar sobre isso. É uma coisa tão simples, mas é igual eu ouvi um irmão, que ele não está aqui hoje, que perguntou para um pastor que estava lá no topo, ou achava que estava no topo, porque ninguém está no topo, quem está no topo é Deus. Perguntou para ele, você sabe tanto de Bíblia, então fala o nome dos 12 apóstolos. Não soube falar. Nós temos que saber, nós que somos ministros do Evangelho, Paulo disse a Timóteo, temos que estar com as espadas afiadas.
Temos que manusear bem a nossa arma. A nossa arma é a Bíblia. Então, nós temos que amolar o machado, meus irmãos. Nós temos que estudar a Bíblia para a gente não passar vergonha. O povo do lado de lá, o satanista, o testemunho de Jeová, o Mormon, eles conhecem muito daquilo que eles falam. E os cristãos não sabem quase nada. Então, se pegar aí um testemunho de Jeová, um Mormon, um adventista, ele dá surra em crente, porque nós não temos a prática de estudar. Mas não é o caso desse grupo. Glória a Deus por isso. Porque quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, irmão. Quem tem sede, venha. Nós temos liberdade aqui no Brasil para estudar as Escrituras a qualquer hora e a qualquer momento. Glória a Deus por isso. Tá encerrando aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para alguns comentários, alguém falar alguma coisa. Vamos lá. Então, os 4 evangélicos, os 4 evangelhos, os primeiros 3 também são conhecidos como sinóticos, devido ao seu paralelismo. Então, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Semelhantes. Isso é muito bom você entender isso. Esses 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram evangelhos sinóticos, que é o mesmo que semelhantes. Ok? Vamos lá. Histórico. É o livro de Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, sua vida e a propagação do evangelho. Um livro que nós temos que estudar muito. Atos dos Apóstolos. Aprender o que é ser igreja na sua essência. Quando as pessoas, o novo convertido, qual livro que eu peço para o novo convertido ler? Eu peço para ele ler o Evangelho escrito por João, porque a forma que João aborda é mais simples do que Mateus. Mateus é muito sistemático. Marcos, ele se dirige ao povo hebreu. Mateus se dirige ao povo hebreu. Marcos se dirige aos romanos. Os novos ali, os gentios romanos. Lucas é uma forma... Nós vamos falar sobre isso. Tenha calma, não precisa ficar maluco anotando. Lucas se dirige de uma forma mais humanizada de Jesus. Mas João relata Jesus na sua divindade, de uma forma mais simples. Então, para o novo convertido, você fala para ele assim, novo convertido, leia João e Atos dos Apóstolos. Depois você volta lendo Mateus, Marcos e Lucas. É um conselho que eu dou para os meus discípulos, as pessoas que, quando eu acabei de ganhar, eu estou batizando, eu estou discipulando ele, o que eu peço para ele? Leia João e Atos. E depois a gente vai administrando este discípulo ao longo do tempo. Então vamos lá. Epístolas, são 21 epístolas, as cartas, que contêm a doutrina da igreja. Irmãos, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos tratar das cartas de Paulo. Nós vamos tratar de doutrina da igreja. Isso é lindo, é gostoso. Vamos falar de episcopologia, que é a doutrina, que é o episcopado. Nós vamos falar o que o Clenilton é hoje. Ele faz parte da episcopologia. O que ele é? Ele é um diácono. O Celino é um diácono. O que o pastor é? Ele é um cargo eclesiástico. O que é igreja? O que é eclesiologia? O que é episcopologia? Nós vamos tratar disso tudo. Estou falando isso para gerar mais fome em você. Mais desejo de estudar. Nós vamos tratar disso tudo. Para a glória de Deus. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos estudar. Posso ouvir um amém aí? Será que tem gente nesse grupo aqui que vai ficar aqui estudando comigo? Esse grupo vai crescer e mais pessoas vão querer estudar? Ou vocês vão desistir no meio do caminho? Por que eu estou me dedicando a você? O Wagner, meu irmão, deu um grito aqui. Aleluia. Irmão, você quer ser um pastor. Ou você nem quer ser um pastor, você nem foi chamado para ser um pastor. Se você não estudar, você vai ser só um irmão carregador de cadeira, esquentador de banco. Irmão esquenta banco. Tem esses membros aí na igreja aí, irmão?
Irmão esquenta banco. O que o irmão esquenta banco é? Não sei, irmão. Eu nem sei definir. É esquenta banco. Irmão, para pastor, ou não pastor, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou mestre, tem que aprender a Bíblia. Porque Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia. Ele é a palavra. Se eu não aprendo dele, eu não amo ele. E está escrito, se não me engano, em 2 Timóteo capítulo 4, que Jesus, existe aqueles que amam a vinda de Jesus. Para você amar a vinda de Jesus, você tem que conhecer Jesus. E não tem como conhecer Jesus a não ser pelas Escrituras. Fica aí tem que bater um pouco nos irmãos. Falta mais 6 minutos aqui para a gente parar e dar as conclusões aqui finais. Vou aproveitar aqui mais um pouquinho. Essas primeiras aulas, eu acho ela chata, porque ela é muito sistemática. Mas as próximas vão ficando melhores. Eu tenho muito conteúdo aqui em slide, as próximas aulas em slide, passando ali. Você vai ver que coisa linda que vai ser. Então, as cartas de Paulo, né? Que são as cartas episcopais, cartas à igreja, direcionadas a líderes, tudo que a gente precisa aprender. Olha só, 9 são dirigidas às igrejas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, Timóteo, Tito e Filemão. Uma é dirigida aos hebreus, cristãos, né, que é o livro aos hebreus, carta aos hebreus. 7 são dirigidas a cristãos indistintamente, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. As últimas 7 também são chamadas cartas universais. Você está lendo aí católico? Olha só para você ver que engraçado. Nem quase todo mundo não sabe o que significa católico. A palavra católico significa universal. Olha que legal. Anote isso aí. Quando o irmão católico chegar perto de você, fala, eu sou católico, você vai falar para ele assim, eu também sou. Eu acho tão bom falar isso para um católico, quando ele chega perto de mim e fala assim, eu sou católico. Eu vou e falo para ele assim, eu também sou. Ele vai e assusta. Porque nós também somos católicos. E o católico nem sabe o que significa católico. Olha que legal. Aí você fala para ele. Católico significa universal. Né? Católico significa universal. O significado da palavra católico. Então, últimas 7 também são chamadas universais, que é o mesmo que católicas ou gerais. Cartas gerais, que são essas cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. Então, finalizando aqui, o último livro é um livro profético, que é o livro do Apocalipse. O que significa Apocalipse no grego? Revelação. Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse não é um livro de segredos, como todo mundo pensa. Viu, Clenilton? Apocalipse não é um livro de segredos, não, pelo contrário, Apocalipse é um livro de tudo está sendo desvendado. Irmão, isso aqui é muito lindo você entender isso aqui. Tem gente que, quando eu fui ler Apocalipse a primeira vez, eu fiquei com medo. Eu tremia quando eu li Apocalipse. Olha lá o Clenilton apontando, levantando. Tinha medo do livro. Não, irmão, Apocalipse significa aquilo que está sendo revelado para nós. Não é um livro de mistérios, é um livro de revelações. Eita glória! Fala alguma coisa aí, gente. Eu vou parar aqui, né? Vou criar um grupo. Aí, ó. Vou criar um grupo. Vou inserir vocês nesse grupo. Vou mandar nesse grupo esta apostila para vocês estarem estudando. Não avança na apostila. A irmã Márcia, ela tem cara daquelas que vai querer ler a apostila todo em um dia.
Não leia a apostila em um dia. O Espírito Santo revela para nós essas coisas. A irmã Márcia ali vai querer pegar ali, vai querer demolir. Não, não, não. Vai na apostila até onde a gente foi. Por quê? Recapitula. Faz um deuteronômio do que nós tratamos. E não vai entrando assim a fundo. Vamos devagar. Né? Então, vou passar para vocês, vou criar esse grupo. Lá nós vamos eu não vou deixar o grupo fechado para comentários, vai ser algo que eu vou estar passando para vocês, né? Vou estar passando as apostilas, os slides, alguns avisos e o link da aula. Única coisa que eu te peço, eu estou dedicando aqui 1h30. Antes da 1h30, eu tenho que estudar, eu preparo o conteúdo, eu tenho a minha vida, a minha saúde, o meu desgaste, o meu tempo. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu temo a Deus, eu amo o Senhor, eu amo a palavra e eu amo a sua vida. O que eu peço em troca? Comprometimento. Só. Se você se comprometer primeiro com Deus, com a sua palavra, e você se comprometer comigo. Porque se você não se comprometer comigo, quem não for fiel aqui com o homem que vê, também não vai ser com aquele que não vê. Então também não tem nem como. Não tem nem como ser falso a esse ponto. O que eu te peço? Se comprometa, se organize na quinta-feira, vamos estudar a palavra de verdade. Ao longo desse estudo, vai ser mesclado um discipulado / estudo, porque sempre tem uma aplicação pessoal dentro da palavra. Não tem como, nós temos que remir o tempo. Então, aplicamos a palavra, o ensino, e nós aplicamos aquilo que é pessoal para nós, algo doutrinário, algo que nos vai ensinar, algo que vai fazer a gente crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas caminham juntas. Amém, meus irmãos? Eu paro por aqui essas considerações. Outro detalhe, o grupo vai ter um link que eu vou jogar o link dentro do grupo. Esse link você pode compartilhar e convidar outra pessoa para estar estudando. Como que a pessoa vai entrar no grupo? Clicando no link, ela automaticamente entra no grupo. Se você for convidar alguém, convide com estes requisitos. Só entre se você for ficar e estudar de verdade. Eu vou estar passando para vocês depois, no grupo, uma lista, né? Uma carta de comprometimento, que você vai responder se você se compromete com aquilo ou não. Se você não se compromete com aquilo, é só não participar. Coisa simples. Por que eu tenho que falar isso? Porque as coisas de Deus não podem ser brincadeira. Eu já tive outras turmas, eu já ensinei em outros lugares, eu já ensinei fora desse país, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero me comprometer com quem tem compromisso. Eu não estou sendo duro, vocês todos são meus irmãos, mas não dá para se comprometer com quem não tem compromisso. Fica uma palavra para terminar e eu vou escutar vocês. Tinha duas pessoas do lado de Jesus na cruz. Uma à esquerda e outra à direita. O da esquerda blasfemava e falava muita porcaria. O da direita pediu que Jesus lembrasse dele quando ele viesse no seu reino. Vou dizer para vocês, e serve para vocês, serve para mim. Gamaliel, pastor, pessoas que estão à frente de igreja, tem irmãos aqui que estão à frente de célula, frente de líder de homens, líder de jovens. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Jesus não gastou 1 centímetro de fôlego. Ele não gastou nenhum pouco de fôlego com aquele que estava à esquerda. Mas ele se esforçou ao máximo, à beira da morte, crucificado, furado, cortado, retalhado, para falar para aquele da direita:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não sei se você entendeu o recado. Jesus se comprometeu com quem quis se comprometer com ele. Amém? Amém, meus irmãos? Abra aí o seu microfone, um por um, e façam algum comentário, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, falei, estou à disposição de vocês agora. Vou esperar, hein? Fala aí, irmão. Um de cada vez, nem precisa atropelar. Abre o microfone, abriu o microfone e fala. Vai lá. Não ouvi, André de presbítero. Como? Você está me escutando, pastor? Estou escutando. No meu caso, eu até falei para o pastor Gamaliel, né? Que eu estou Sim. de férias, né? E eu Sim. trabalho à noite, como você sabe, né? Ok. E no momento eu vou estar com o senhor, entendeu? Mas o pastor falou que ia ficar gravado, eu ia ver depois a aula, entendeu? Vai Como eu ficar estou de gravado férias, eu sim, vou estar. Celino. Aí eu vou assistir depois, entendeu? Amém, Celino. Tranquilo. Você vai estar trabalhando, a gente entende. Sempre a gente vai estar vendo, a gente vai estar falando, você manda uma mensagem no privado, mas você já está falando que você trabalha nesse horário. Sem problema nenhum. Eu tomo conta de 3 lives. Com o pastor Jonatas, com o pastor José Rodrigues. Toda semana ele tem as lives deles com os seus discípulos. E é normal as pessoas falhar. Aconteceu alguma coisa, não tem problema nenhum. A questão é pessoas que não têm compromisso. É a mesma coisa em dia de culto. Mesma coisa. Eu tenho compromisso ou não tenho compromisso? Mas, Celino, eu entendi tranquilamente. Alguém quer falar outra coisa? Pastor, Senhor, sou eu aqui, pastor. pastor Gamaliel. O senhor pediu para lembrar o Senhor que o senhor ia falar do Pai Nosso. Verdade. Eita, beleza, hein? Eu vou falar na próxima aula. Me lembra na próxima aula. Deixa anotado aí, que eu já começo a aula orando a oração do Pai Nosso. Na aula que vem. Deixa anotado. Que o seu caderno seja sempre o mesmo caderno. Pega um caderno para você começar o estudo. Não anota hoje numa folha, amanhã num rascunho, no outro dia num bloco de nota. Separe um caderninho, compra lá um caderninho para ficar para esse estudo, que vai ser. O primeiro módulo nosso é bibliologia. Nós vamos dar uma passada em bibliologia. Depois a gente vai para o próximo módulo. Qual é o segundo módulo? Angelologia. Para mim, um dos temas que eu mais amo falar é angelologia e escatologia. Que eu mais amo falar. Lá na MCM, eu estou dando escatologia. Estou falando para eles de dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Estou falando sobre isso. Então, assim, e fica aqui também um aviso. No meu canal, no YouTube, todas as ministrações que eu estou dando na escola de missões, né, a escola de caráter e missões da MCM, tá ficando registrada lá no YouTube. Se você tiver tempo para estudar, tá lá as aulas. Primeira semana, a última semana de Daniel, a 70 semana de Daniel, tá lá todo esse estudo de escatologia completo, viu, irmãos? Completo. Tá lá um material completo, sistemático, didático, ponto a ponto, sobre escatologia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Presbítero, Guilherme, Ô, fala, quando o Guilhermão. senhor, quando o senhor criar o grupo, manda o link do YouTube, porque é muito difícil achar o senhor no YouTube. Sabe Aí o por... senhor manda o Olha, link eu do sempre canal. falei errado, viu? Para me achar no YouTube, mas eu vou colocar lá o link do canal, porque é Walter Júnior Oficial. Mas eu vou estar mandando lá. Colocando assim, tá fácil de achar agora. Mas eu vou colocar o link, fica mais fácil para todo mundo entrar. Amém. Obrigado, Guilherme. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém mais? Amém? Então nós vamos orar.
Falta 2 minutinhos. Irmão, louva a Deus pela vida de vocês. Eu sou suspeito para falar. Todos vocês que estão aqui, eu amo vocês. Minha esposa que está aqui na minha frente, eu amo ela também. Mais do que tudo. Meus irmãos lá do Pará, amo vocês de coração mesmo. Vocês, eu vou te falar, vocês virou mais que amigo, irmão mesmo, de uma maneira linda mesmo. Vamos continuar, vamos estudar até que Jesus venha e que essa vontade de passar o que você está aprendendo, irmão, se você entendeu, absorveu, passe, ensine, ministre sobre a vida do seu próximo, ganhe almas, discipule pessoas. Vamos ganhar almas e batizar o maior número de pessoas possível, porque Jesus está voltando. Amém, crentaiada? Amém. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós, continue nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando das tentações, do pecado. Desvia os nossos pés, Senhor, de todo tropeço. Em nome de Jesus, nos dê, Jesus, nós te clamamos, uma fome de ti, uma sede de ti, maior do que os alimentos da terra. Que eu venha te ansiar, que nós venhamos te desejar mais do que tudo, mais do que a nossa própria vida. Jesus, abençoe cada um, cada família, cada filho, cada marido, cada esposa. Nos abençoe e nos continue dando graça. E que o teu Espírito Santo continue ministrando, nos ensinando, nos convencendo de todas as coisas, até que o Senhor venha e nos leve em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor seja louvado. Está encerrada a nossa live. Vou criar o grupo agora. Já vou criar ele, já vou colocar você lá. E vai ter lá os links. E você vai estudando. Eu vou jogar esse material lá no grupo. Amém? O Wagner quer falar? Fala aí, Wagner, rapidão. Tá ouvindo? Tô ouvindo, fala aí. Quero agradecer aí a oportunidade, né, de participar e pedir aos irmãos que todo mundo orem aí por essa oportunidade que a gente está tendo, esse estudo, esse discipulado, que ore pelo presbítero Walter, que está se disponibilizando. No meio ao caos que a gente está vivendo nessa terra, a gente está tendo a oportunidade de avançar, evoluir, mergulhar no Senhor. Que a gente Amém. honre, né, na verdade, igual ele falou, que ele está tirando a liberdade dele para fazer outra coisa, para nos agregar conhecimento e evoluir no Senhor. É só para pedir Amém. oração mesmo e que isso seja multiplicado, né? Nos corações nossos e de mais pessoas. Porque é pouco, a gente não vê esses estudos assim aprofundados, né? E isso nos ajuda a viver melhor e conquistar o reino. Amém? Então, muito Amém. obrigado aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Wagner, por esse comentário. E que bom ter lembrado. Orem por mim, orem pela minha família, que eu também estarei orando por vocês. Irmãos, isso aqui se torna uma família, né, interdenominacional, não é uma placa de igreja, é irmãos estudando com irmãos. Amém? Deus seja louvado, abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa live. Muito obrigado. Vou fechar aqui. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui, que eu nem sei como é que eu fecho, mas eu vou fechar. Ah, tá bom. Tchau para vocês. Estou fechando. Deus abençoe. Amém.